Você já se sentiu como se parece que tudo de melhor acontece só na vida do outro? Aquela sensação que, nossa, tudo que eu começo a fazer eu não termino, eu não me sinto uma pessoa evoluída, eu não me sinto próspera, parece que a grama do vizinho sempre tá mais verde. Às vezes a gente tem esse sentimento, né? De que parece que tudo de melhor acontece na vida do outro e não na nossa. Meu nome é Érica Cavalari e eu quero convidar você a ficar até o final desse vídeo, que eu garanto que no final desse vídeo você vai estar se sentindo uma pessoa próspera. Eu quero ensinar para você o caminho que eu precisei percorrer para que eu também pudesse me ver como uma pessoa próspera. Tem outros vídeos que eu já contei um pouco da minha história para vocês, mas eu vou relembrar um trecho aqui. Quando eu passei por um processo de falência e também sintomas de depressão, eu tinha certeza que quando as pessoas falavam fulano é próspero, ciclano é próspero, e eu olhava para a minha vida e para aquela falência e para aquela doença e pensava, eu jamais. Para eu me sentir próspera, eu preciso sair dessa falência, eu preciso sair desses sintomas de depressão, eu preciso melhorar de vida, eu preciso quitar minhas contas, para então eu me sentir próspera. E aí eu entendi o que é a real prosperidade. Sabe que a prosperidade bíblica, ela não é medida por aquilo que você tem. A prosperidade bíblica é você estar bem em todas as áreas da sua vida, independente de como está a situação. Mas, Érica, como assim eu vou ficar bem enfrentando um desafio? Não é você comemorar. Quando Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus fala sobre ter bom ânimo, ele não está se referindo a um sentimento de animação. Ah, então eu vou passar por uma dificuldade e vou, uhul. Não. Quando ele diz tenha bom ânimo, ele está se referindo a uma atitude, a um posicionamento, a você praticar a sua fé, tendo a certeza de que dias melhores virão. Tendo a certeza que esse desafio, essa dificuldade, ela é momentânea e você vai passar por ela. Passar por ela significa passar e deixar ela para trás. Por isso que a Bíblia fala, eis que tudo se fez novo, que todas as coisas velhas ficam para trás, e eis que agora tudo se faz novo. Passar pelo desafio é você ter a certeza, acreditar sem duvidar no seu coração, que você vai passar por esse processo e que esse desafio vai ficar para trás e que você vai poder contar os grandes feitos do Senhor. Eu quero apresentar a vida de uma pessoa para vocês, e a vida desse cara, ele me inspirou muito, porque é uma pessoa que mostrou que é ser próspero em 3 níveis diferentes de vida. Ele mostrou o que é ter prosperidade vivendo situações desafiadoras, que naturalmente falando, eu e você olharia e diria, não, esse cara pode ser tudo na vida menos próspero. Certeza que próspero ele não é. Então eu quero apresentar para você a vida de José. Eu vou ler com você o que está escrito aqui em Gênesis 39, porque o que aconteceu com José? José, ele tinha uma boa família, vinha de uma família bacana, o pai dele amava demais ele era o filho predileto do pai. José, tá escrito em Gênesis a história, eu vou resumir para você. José teve um sonho, onde nesse sonho Deus mostrava para ele os feixes de trigo se curvando diante dele. José conta para os irmãos caçoam de José. Uma pausa para você poder refletir. Tem sonhos e desejos que Deus colocou no seu coração que não é para ser compartilhado. Vai ter sonhos e desejos que Deus colocou no seu coração que é melhor você não comentar. Porque é no teu coração, vai fazer sentido para você, porque é algo que Deus tem para você. Esse desejo grande que às vezes você tem no coração, mas ao mesmo tempo vem aquele sentimento de medo que faz você pensar, não, isso é grande demais para mim, eu devo estar louca. Esse sentimento, quem colocou no seu coração foi Deus.
Esse sentimento não é seu, essa vontade não é sua, isso também não é coisa da sua cabeça. É Deus que colocou, porque o Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você, ele é grande. Então ele sim vai fazer você sonhar grande, porque ele quer que você descubra o potencial que você tem na sua vida. Então José compartilhou, os irmãos caçoaram e tinham uma certa inveja, ciúmes de José com o pai. E esses irmãos decidem, planejam algo muito ruim contra José. E eles decidem, a princípio eles queriam matar José, e então eles falam, não, matar não, vamos vender ele como escravo. Ia passando os mercadores e eles venderam José como escravo. José foi para o Egito. Ele era só um garoto e um sonho. Era um garoto que carregava um sonho. E ele foi vendido como escravo. Tiraram tudo de José de um dia para o outro. Você consegue imaginar a cena? Tiraram tudo que ele tinha. Tiraram o amor, tiraram o dinheiro, porque ele era bem de vida. Tiraram a família, tiraram a segurança. Tiraram tudo de José. Mas tem uma coisa que não conseguiram tirar de José. A esperança e a fé e a certeza que ele tinha em Deus. Em nenhum momento eu acredito que José tenha murmurado ou desistido daquela visão que Deus colocou na vida dele. Porque a Bíblia fala assim, ó, no capítulo 39, em Gênesis, eu quero ler junto com você, tá? José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser a comida que comia. E embaixo diz assim, José era um belo tipo de homem e simpático. Então, eu quero que você reflita sobre isso aqui. A Bíblia fala que o Senhor era com José. Então, José, sim, ele foi um homem próspero enquanto escravo. Sabe por quê? Porque ele entendeu que a prosperidade bíblica ela não está ligada nas coisas materiais, mas ela está ligada no que você carrega. É você ter clareza daquilo que você carrega. É você entender que o Espírito Santo mora em você. E a prosperidade bíblica é você dar o seu melhor na situação que você está, com aquilo que você tem nas mãos. Ter a prosperidade do tipo de Deus é você se sentir em paz em todas as áreas da sua vida. Então eu imagino que José chegou lá e falou assim, peraí, eu imagino que ele tenha chorado, sofrido, mas eu imagino que ele também tenha pensado assim, então é isso que me resta, né? Ser o escravo. Então eu vou ser o melhor. Porque o Senhor era com ele. E sabe de uma coisa? Quando o Senhor é conosco, existe uma graça que acompanha. Porque naturalmente falando, não dá pra gente olhar para a situação de José e dizer, esse era próspero. Não. Sabe por quê? Humanamente nós somos muito limitados. Muito limitados. Só que Deus, ele é ilimitado. Então, quando a Bíblia fala o Senhor era com ele, e mais do que isso, o egípcio, que nem era cristão, olhou para José e reconheceu que Deus era com José e que tudo que José fazia prosperava. Então, sim, José foi um homem próspero enquanto foi escravo. Mas existiu uma segunda ação na vida de José. E eu quero ler com você. Ainda no 39, lá no versículo 21. Vamos ler do 20 aqui, do 19. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com raiva, porque aí José foi acusado injustamente pela esposa de Potifar. Então, a esposa de Potifar acusou José injustamente de ter dado em cima dela.
Mas na verdade não, José fugiu dela, porque a Bíblia também fala que das tentações você deve fugir. José fugiu dela, mas ela ficou com o ego tão ferido, se sentiu tão mal com isso que ela gritou na casa e disse que José tinha tentado dar em cima dela e ter tido algo com ela, né? Então, quando o Potifar soube disso, ele ficou muito chateado. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. E a Bíblia diz: mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. O carcereiro, pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. José, ele sendo presidiário, injustamente, porque uma coisa é a gente pagar por algo que fizemos, né? Às vezes a gente planta algo e colhemos aquilo que não desejamos por conta de escolhas que fazemos na vida. Mas no caso de José, ele era inocente. Como é que você se sentiria sendo inocente, acusado injustamente? Será que no dia de hoje nos manteríamos firmes? Então José, ele se manteve tão convicto e tão firme, ele decidiu dar o melhor dele, independente da situação. Ele decidiu honrar a Deus, sendo excelente em tudo que ele fazia, independente da situação, porque ele tinha no coração dele uma certeza que aquilo era momentâneo. Ele tinha no coração dele, talvez ele não tivesse a resposta do porquê e para quê e porquê comigo naquele momento. Mas eu acredito que dentro dele existia uma convicção, isso vai passar. E eu acredito que ele ficou o tempo inteiro agarrado no que Deus mostrou para ele. E talvez você pense, Érica, mas Deus não me mostrou nada, eu só tô vendo uma situação da qual está completamente difícil, aparentemente impossível de se resolver. Deixa eu falar uma coisa para você. Nenhuma situação se levanta na nossa vida da qual nós não sejamos capazes de resolver. Nós somos capazes, mas não pelas nossas próprias forças e nem apoiados na nossa própria inteligência, mas sim apoiados na sabedoria que vem de Deus. Aquilo que para nós é grande demais, para Deus é só um detalhe. E quando a gente começa a alimentar a nossa mente dessa forma, nós começamos a olhar para os desafios, a olhar para as dificuldades de uma maneira diferente. De uma maneira diferente que o mundo vê. É por isso que a Bíblia fala assim, ó, Jesus fala, e eu vos deixo a minha paz. E a Bíblia diz, a paz que excede todo entendimento. Por que uma paz que excede todo entendimento? Porque provavelmente, enquanto muitos no seu lugar estariam se descabelando, olhando para aquela situação, focando naquele problema e tendo a certeza de que agora já era. Mas quando você decide ser próspera em qualquer situação e decide ficar agarrado na palavra, no que a Bíblia diz sobre você, você olha para aquele desafio. Você pode até sentir, porque a fé não nega fatos. Vai ter situação que nós vamos tremer na base. Vai ter situações que talvez a gente vai chorar. E tá tudo bem. Chora. Tá com vontade de chorar? Chora. Mas a gente precisa olhar para o depois. E a gente precisa declarar, essa situação é momentânea. Eu sou próspera, esse problema se levantou na minha vida porque eu sou capaz de resolver. O Senhor não testa ninguém com problemas, porque Ele jamais usaria das armas que não é dele na nossa vida. Doença, escassez, esse tipo de coisa não vem de Deus. No céu não tem isso. Jesus, quando veio aqui, em nenhum momento ele falou sobre isso. Pelo contrário, ele só curava, ele só curava. Então, não pense que é Deus te provando. Mas sim, tenha a certeza que se você se apegar a Deus, ele pode te conduzir de uma forma muito melhor. Então, José, ele fica preso. E aí tem toda uma história que não dá para contar aqui. Depois você vai lá ler Gênesis, tá? A partir do capítulo 39. Só que, em seguida, depois de ter ficado 2 anos preso, José, através da sabedoria de Deus, ele consegue revelar o significado do sonho do rei.
O rei tem um sonho e ninguém no castelo consegue explicar para o rei o sonho. E aí, um cara que é copeiro do rei, ele fala assim: olha, eu conheci um cara na cadeia e esse cara me revelou um sonho, ele vai saber te ajudar. E o rei falou: manda trazer esse menino. E José vai lá, revela o sonho do rei, explica que naquele momento o que estava querendo dizer é que ia ter 7 anos de prosperidade, de muita fartura, mas que depois ia vir 7 anos de escassez e fome e crise em todo o Egito. Então que o rei precisava se preparar, se organizar para poder ele estar preparado quando chegasse esses 7 anos de crise. E o rei fala: quem melhor do que você para cuidar disso para mim? Eu quero ler o que está escrito aqui, ó. O rei diz assim: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Então, até mesmo o próprio rei olhou para José e reconheceu que o Espírito de Deus era com José. E José se tornou governador do Egito. Eu não sei por quanto tempo José foi escravo. A Bíblia diz que aproximadamente 2 anos ele ficou preso. Vamos supor, isso não está escrito na Bíblia, que ao todo ele tenha passado por esse sofrimento por uns 4 anos. Vamos dar esse exemplo. Mas quando ele foi governador até a morte. E ele salvou toda a geração. E sabe o que é mais lindo? É que José não se tornou próspero quando ele foi governador. Quando ele se tornou governador, ele apenas se manteve próspero. Essa é a prosperidade do tipo de Deus. É quando você começa a reconhecer quem você é nele, o que você carrega dentro de você. Que esse corpinho aqui é apenas uma casa que Deus te emprestou para o Espírito morar. Eu quero que você abra comigo aqui em João 15, no capítulo 7. Eu vou abrir aqui e eu quero que você leia aí também. Diz assim a palavra: se vocês ficarem unidos comigo, isso é muito lindo. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Então, aqui existe um se. Existe uma condição para que tudo que você peça seja dado. E Jesus fala: se vocês ficarem unidos comigo, se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem, ou tem outra versão que diga: e as minhas palavras permanecer em vós, tudo o que você pedir será dado. E eu quero ver também Romanos 12, 1, onde fala assim, que você não deve se conformar com as coisas deste mundo. Não se conforme com as coisas deste século. Seja você renovado pela transformação da sua mente, para que prove a perfeita vontade de Deus na sua vida. Vamos ver o que diz aqui em Romanos? Romanos 12, 1 diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, olha que lindo, se você meditar nesse versículo, você vai começar a ver e acreditar que você sim pode ser uma pessoa próspera, independente da situação que você está vivendo agora. Então ele diz: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. O que é se oferecer completamente a Deus como um sacrifício vivo? É a gente pegar essa casa que Deus emprestou, que é o corpo, pegar essa casa que Deus emprestou para a gente morar e oferecer em sacrifício vivo ao Senhor, prestando culto. Todos os dias da nossa vida nós podemos adorar a Deus. Todos os dias da nossa vida nós podemos usar o fôlego de vida para agradecer, para louvar, para orar,
para mostrar bons testemunhos. Nós representamos Deus na terra, é importante que nós o representamos de forma agradável, de forma justa, de forma com que as pessoas olhem para a sua vida e pensem, eu preciso disso, eu quero isso. E por fim, eu quero falar para você de 2 atitudes que você precisa adquirir, praticar na sua vida, para que você seja próspero em tudo o que você fizer. Para que as pessoas vejam o Espírito de Deus na sua vida e para que as pessoas reconheçam que o Senhor é contigo. A primeira atitude é ter a presença de Deus. O tempo inteiro a Bíblia fala, o Senhor era com José. E o Senhor era com José. Então, quanto mais você se manter na presença de Deus, quanto mais você se dedicar a Deus, maior vai ser o seu nível de prosperidade. Eu li uma frase, eu quero repetir para você, que diz assim, os milagres de Deus não são de acordo com as suas necessidades, só para suprir as suas necessidades, mas os milagres, eles se revelam na sua vida de acordo com o teu nível de fé. Entende? Então, os milagres, eles não vão se revelar na sua vida de acordo com o nível da sua dificuldade, mas sim de acordo com o nível da sua fé. Então, a primeira atitude é essa, ter a presença de Deus. Busque a presença de Deus e não desista, e nem se aparte dela, nem de dia e nem de noite. Se mantenha na presença, porque é dali que vai vir a criatividade, é dali que vai vir a sabedoria, é dali que vai vir a esperança, é dali que vai vir a paz que excede todo o entendimento, para que você não só vença, mas para que você esteja a um nível que possa estender a mão para ajudar outras pessoas a vencer também. E o segundo é realizar algo. Tudo o que fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, fala a palavra. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Então, nós precisamos também estar realizando algo. Nós precisamos também estar fazendo algo para que nós possamos se sentir próspero e para que também a gente possa ver o milagre de Deus acontecendo na nossa vida. Diante de uma dificuldade, não é hora de cruzar os braços e ficar, por quê? Por que comigo? Não, é hora de focar na solução. Lembre-se, todo problema tem uma solução. Se não houver solução, então não é um problema. Toda dificuldade tem a sua solução. Foque na solução. Faça algo, esteja sempre ativa, esteja sempre buscando se aproximar de Deus. E prosperar é resultado da presença de Deus em nossa vida. Você é próspera. Eu quero que você saia daqui hoje tendo a certeza que Deus te fez para viver uma vida e para viver essa vida em abundância. E quando Jesus faz essa promessa, eu vim para que tenham vida e para que a tenham em abundância. É agora. É para agora. É para esse tempo. É para hoje. Essa é a vontade de Deus na sua vida. Seja uma pessoa próspera, mostre às pessoas o que é ter o Espírito de Deus na nossa vida. E eu garanto para você que você vai passar por qualquer dificuldade de uma forma tão rápida e de uma forma tão leve, que você vai olhar para trás um dia e vai dizer, só pode ser Deus. Porque eu sei que eu sozinha eu não seria capaz de vencer tudo isso. Mas eu sei que existiu o favor e a graça de Deus. E por isso eu venci. Você pode ser um grande testemunho dos milagres de Deus na sua vida. Você só precisa ser praticante dessa palavra. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhe com alguém que você deseja que essa pessoa se sinta próspera. E eu tenho certeza que o ide e pregar o evangelho para todas as pessoas, isso inclui a mim e a você. Faça a sua parte e Deus vai te honrar. Até a próxima.